Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão da UX de 2020. O poema Quantificando, de Odonírio Abraão Júnior, do Instituto de Ciências Biológicas e Naturais da Universidade do Triângulo Mineiro, faz uma breve alusão a um dos princípios mais intrigantes da física moderna, o da dualidade onda-partícula, e que foi fundamental para a consolidação do modelo atômico atual. Quantificando, deixe sua porção partícula nesse estado frio fundamental. Então assuma a tua função de onda. Assim, tudo é possível. Atravessar as barreiras vibrando, viajar a toda velocidade e alcançar a luz para a existência eterna. Tal princípio foi enunciado no início do século XX por o que tornou possível uma compreensão mais abrangente a respeito da natureza dos átomos, bem como das ligações químicas por eles estabelecidas. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima, e aqui tem 5 cientistas que seria legal a gente ter uma noção sobre eles. Então, isso envolve modelo atômico, envolve física moderna, e a gente vai fazer uma breve revisão para entender a maioria dos personagens citados aqui. Beleza? Então vamos tentar fazer uma revisão na velocidade da luz, né? A toda velocidade. Então vamos lá. Tudo começou com pré-socráticos, Tales de Miletos, dizendo que tudo era formado por água. Depois Anaxímenes vai dizer que tudo é formado por ar. Depois Heráclito vai dizer que tudo é formado por fogo. Depois Empédocles vai dizer que tem os 4 elementos, e esses 4 elementos podem se unir, podem se repelir. Depois tem Leucipo e Demócrito, que vai dizer que tudo é formado por átomos, que vem do grego, quer dizer não divisível. Repara que a gente vai chamar isso de teorias dos dois in, porque é invisível e indivisível. Logo após tem os pós-socráticos, né, que são as ideias que vão perdurar por maior tempo, né, na nossa existência, que é a ideia de Aristóteles, que ele retoma os 4 elementos de Empédocles, que diz que tudo é formado por terra, água, ar e fogo. E também tem a alquimia, que vai falar da pedra filosofal, onde a gente busca alguma coisa que transforme tudo em ouro, né? Essa seria a ideia. Depois da Revolução Francesa, a gente tem Dalton, que vai dizer que o átomo é bola de bilhar, então ele retoma a ideia dos gregos, agora tem 3 in, onde o outro in envolvido aqui, além de invisível e indivisível, é indestrutível. Isso tem a ver com leis ponderais, inclusive a dele é a terceira lei ponderal. Essa do indestrutível, ela é mais focada na lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas a dele é importante, tá? Para entender os modelos atômicos, né? Então a terceira lei de Dalton, se não sabe, revisa. Thomson, que é o pudim de passas, ele descobriu os elétrons através de raios catódicos numa ampola de Crookes. Depois tem Rutherford, que é o sistema planetário, que ele descobriu o núcleo através de bombardeamento de uma folha de ouro com partículas alfa, né? Depois tem Bohr, que ele vai dizer que os elétrons têm níveis de energia na eletrosfera ao redor do núcleo. Esses níveis de energia são comprovados através de espectro atômico, e essa ideia é válida até hoje, né? Assim como o núcleo de Rutherford. Depois tem Sommerfeld, que vai dividir os níveis de energia em subníveis de energia. E depois tem Schrödinger, que vai dividir os subníveis em orbitais. Esses orbitais aí mudam totalmente a ideia, né? A gente não tem mais uma ideia de órbita ao redor do núcleo, mas sim orbitais, que daí é uma outra ideia. Esses orbitais são simplesmente regiões de maior probabilidade de encontrar elétrons, que a gente chama de regiões de densidade probabilidade, né? Calculado pela equação de onda, considerando que o elétron é uma onda. Então, só para destacar aqui alguns personagens rapidinho, né? As partículas elementares são próton, elétron e nêutron. Elas são encontradas no átomo dessa maneira, né? Os elétrons na eletrosfera, isso foram as primeiras partículas a serem descobertas em 1897. Depois o núcleo em 1911. E dentro do núcleo tem as outras duas partículas que são prótons e nêutrons, né? Os prótons foram descobertos por Rutherford em 1919
depois o nêutron por Chadwick em 1932. Em 1969 já admitimos a existência de partículas dentro do próton e do nêutron, né, que são os quarks. Ambos, nêutrons e prótons, né, são formados por quarks e gluons. Gluons são as colinhas que ligam os quarks um no outro. O nêutron ele tem 3 quarks, onde 2 são up e 1 é down. O próton também tem 3 quarks, só que é o contrário do nêutron, né? São 2 up e 1 down. Eu sempre achei o próton uma partícula mais up do que o nêutron, que me parece mais down. Bom, além disso, é legal citar que no modelo atômico atual a gente tem de Broglie, tá aqui o de Broglie, ó, que vai falar da ideia da partícula-onda, ou onda-partícula, é a ideia de dualidade do elétron. Depois tem Heisenberg, que ele vai dizer que o elétron, se tu comprovar, fizer uma experiência para comprovar que o elétron é onda, ele vai ser onda. Se fizer uma experiência para comprovar que ele é partícula, ele vai ser partícula. Então o ato de medir influencia no resultado. E o elétron, na verdade, é os dois ao mesmo tempo, uma superposição de onda e partícula. Esse é o princípio da incerteza. Então, como a gente faz para descobrir onde é que está o elétron? Através de soluções matemáticas que vai descrever a maior probabilidade de encontrar o elétron, que são os orbitais. Esse verde é o orbital S, esses aqui salmão são o orbital P, existe o PY, PX e PZ. Esses são os lindos orbitais D e esses são os incríveis orbitais F. Se a gente juntar um S, né, com um P, acaba dando aquela hibridização chamada SP. Assim, se a gente juntar um S com 2P da hibridização SP2, é mistura, né? Híbrido, né? Híbrido é um negócio lá da genética, né? Que tu pega uma flor rosa e uma flor vermelha e uma branca, sai um híbrido que é rosa. É a mesma coisa aqui, se a gente misturar 3 orbitais P com S, dá SP3. Tranquilo? Bom, eu acho que nesse caso aqui nós vamos falar do quarto número quântico, que é o spin. O spin é simplesmente, cara, os elétrons têm um comportamento dentro do orbital. Para começar, cada orbital que a gente acabou de ver, né, corresponde a uma região onde pode ter no máximo 2 elétrons. Então, eu sei que os orbitais aqui, eles são muito diferentes, tá? O orbital S é essa bolinha verde. O orbital P é tudo isso aqui, tá? São esses dois lóbulos. Já o orbital D, ele tem 4 lobos aqui, né? São 4 bexigas, digamos. Ou pode ser essas duas com uma circunferência. Já o orbital F, ele tem, dá uma reparada aqui, né? 6. Ele tem 6. Dependendo do orbital F, em vez de 6, ele pode ter aqui, por exemplo, 8. Ou ainda duas com 2 anéis aqui. Beleza? E isso seria um orbital só. Nós vamos representar esses orbitais aqui, em vez de fazer esse desenho, por uma caixinha. E vamos colocar os 2 elétrons ali dentro. Onde esses elétrons, a gente aprende como sendo rotação, tanto que o nome disso é spin, como se o elétron rotasse. Mas, na verdade, ele é um estado quântico, tá? E esse estado quântico é uma propriedade intrínseca do elétron, assim como massa, energia. É uma propriedade intrínseca dessa partícula. Então, nós vamos chamar o elétron de spin up, que tu pode imaginar, então, uma rotação, e o spin down. A gente pode chamar o spin up de spin paralelo e antiparalelo. E os elétrons, eles têm uma repulsão elétrica entre eles, porém possuem uma repulsão magnética. Eles seriam, por exemplo, o nosso menor ímã que existe, né? O movimento deles gera um campo magnético, então eles seriam os nossos monoímãs, digamos assim, né? Menor ímã que tem. E essa ligação, né, da atração magnética é chamada de ligação covalente, mas esse é um outro caso. O que nos interessa aqui é que esse spin, ele pode ser medido, ele tem uma quantidade, né, que a gente pode definir como sendo um meio da constante reduzida de Planck. Então, quando a gente falar, por exemplo, no princípio da exclusão de Pauli, cuida para não confundir com Pauling, que é lá do diagrama, que é outro cara, 2 prêmios Nobel, muito famoso. Esse é o Pauli. A exclusão de Pauli vai dizer o seguinte: olha, se eu tenho um elétron, tá, com spin positivo e um elétron com spin negativo ou paralelo e antiparalelo, né, a gente vai definir que eles se atraem magneticamente. Mas
esse é o caso ideal para eles caberem dentro de um orbital só, senão eles não vão ficar dentro de um orbital só. Eu não posso ter, por exemplo, né, os elétrons com o mesmo spin. Então, se tiver no orbital dois elétrons paralelos ou dois antiparalelos, isso é impossível. Essa é uma exclusão de Pauli. Isso nunca acontece. Então, por convenção, a gente chama que o spin paralelo para cima é menos um meio e o antiparalelo é mais um meio. Então, eles vão ter números quânticos diferentes. Tudo bem? Então, o princípio da exclusão de Pauli diz que dois elétrons não podem abraçar o mesmo estado quântico. Se tiver tudo igual, se tiver no mesmo nível de energia, no mesmo subnível, no mesmo orbital, eles vão ter spins quânticos diferentes. Então, os elétrons no orbital apresentam um estado de spin positivo e outro um estado de spin negativo. A convenção mais usada é essa que eu estou te mostrando, porém pode aparecer o contrário, tá? Por exemplo, considere que o primeiro elétron a entrar no orbital seja mais um meio, o segundo menos um meio. Beleza, a gente só aceita. Então essas caixinhas que aparecem aqui, tá? São os orbitais. São aqueles vários tipos de orbitais SPDF que a gente viu. E a gente sempre vai colocar um elétron para cima, que quer dizer o spin up, e um spin down, que tem uma carga positiva. É a convenção mais usada. Então vamos lá. Princípio de Hund. O que o Hund vai dizer? Que quando a gente colocar os elétrons nos orbitais, por exemplo, se eu pegar o subnível D, o subnível D são aqueles 5 orbitais azuis que eu te mostrei, só que nós vamos representar aqui por 5 caixinhas, porque é muito mais fácil. E o Hund vai dizer o seguinte, olha, os elétrons ocupam orbitais sozinhos com spin paralelos, para depois preencherem com spin antiparalelos orbitais já ocupados. O que significa isso? Que tu vai colocando um elétron em cada orbital para depois colocar o segundo elétron. O que você não pode fazer? É isso aqui, tá? Colocar os elétrons desse jeito. Então, pela regra de Hund, ou Hund, tu vai botando um elétron em cada orbital. Essa é a história do Hund. Ó, isso aqui é o que você não pode fazer, botar todos num dois elétrons orbitais. Não, tem que botar um elétron por vez em cada orbital. Eu penso que isso é a regra do busão. Quando você vai pegar um ônibus, né? Se você já pegou ônibus na sua vida, funciona mais ou menos o seguinte, né? Tu chega no ônibus, já tem uma pessoa sentada num banco, tu não vai sentar no lado daquela pessoa, tu vai sentar num outro banco só para você. Depois que tiver o banco todo com uma pessoa sentada, aí sim tu pode sentar do lado de alguém, senão fica até meio estranho, né? Concorda comigo? Só deixa eu falar de novo da exclusão de Pauling, vai ficar mais claro agora, tá? Imagina que a gente tem aqui, obedecendo a regra de Hund, né, o D6. Eu tenho 6 elétrons, né? Então tem que botar o sexto elétron onde? No orbital agora que já está ocupado, né? Senão eu tenho que ficar preenchendo até ocupar todos. Só que olha só, essa é a forma correta. Como é que tu não pode fazer isso? É colocar um em cada e aí depois colocar o outro elétron com spin up também. Isso não pode. Daí isso contraria a regra de Pauli. Combinado? Bom, agora a gente consegue fazer fácil a questão, né? Esse princípio que ele está falando, que é da dualidade, né? Onde a partícula só pode ser de de Broglie, beleza? Ó, Pauli. Pauli fala de um princípio que não tem nada a ver com o princípio da partícula. A gente acabou de aprender que você não pode ter os dois elétrons dessa maneira aqui. Heisenberg, né? É o princípio da incerteza. E o Hund, ele vai dizer que a gente tem que botar um elétron em cada orbital. Tu não pode botar os elétrons primeiro desse jeito aqui, né? Tu tem que botar um em cada orbital. Tranquilo? Bom, espero que você tenha curtido essa resolução, né? Eu sei que foi bastante coisa para sua cabecinha, porque envolve muitos cientistas, mas vale a pena fazer um resuminho para organizar suas ideias e qualquer coisa, dá uma olhada na descrição do vídeo, tem o Studbook Química na UX também, cara, que a gente pode aumentar seu rendimento nesse vestibular. Bons estudos, forte abraço, tchau!